Hoje nós trouxemos a advogada Giovana Holanda, porque ela vai conversar com a gente sobre direito trabalhista quando a empresa faz desligamento em massa ou quando a empresa faz outros tipos de desligamento. A gente vai querer entender melhor, porque tem várias informações. Informação de demissão em massa, informação de trabalhos hídricos, informação de pessoas que... 1.000 pessoas, essa é a palavra certa. O banco demitiu cerca de 1.000 funcionários que trabalhavam em regimes de trabalho híbrido, na verdade, que é a mistura em tempo em casa e no escritório, e totalmente remoto. O caso viralizou nas redes sociais com milhares de compartilhamentos e também comentários. E nós queremos entender um pouco mais. Tem certas palavras que elas estão ali, que você só vai observá-las quando um assunto como esse acontece. Quando ele vem à tona, é que você vai buscar entender. E ele já está ali já há um tempo e você não procura. E nós vamos entender melhor porque se aconteceu numa empresa, pode acontecer em outras empresas. E a gente tem que entender por que isso tudo está acontecendo. A gente percebeu também, só para vocês terem uma ideia, a gente percebeu que depois da pandemia, muitas pessoas voltaram aos seus trabalhos da seguinte forma, como home office, trabalhando dentro de casa. E permaneceram. E aí a gente percebeu que muitas pessoas deixaram de estar dentro da empresa. E aí? A gente resolveu trazer uma advogada para falar sobre esse assunto, para a gente entender melhor o que de fato aconteceu e falar sobre direitos, deveres, porque muitas pessoas nessas alturas estão extremamente preocupadas. 1.000 pessoas foram demitidas, não é brincadeira não. São 1.000 pessoas fora do mercado de trabalho, né? E isso é muito sério. Direitos e Deveres está no ar. Bom, aí a gente chamou a advogada Giovana Holanda para a gente conversar sobre esse assunto, porque está tudo muito confuso. Algumas pessoas estão falando de layout, layoff, tem vários tipos de informações. E aí, para iniciar logo, a gente quer entender como foi de fato essa demissão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Vamos lá, né? Nós estamos aí com um caso que a gente pode considerar como novo. Teve, assim, além da repercussão, é algo novo na esfera trabalhista. Não o trabalho home office, né? O trabalho home office já existe, ganhou mais repercussão ali na época da pandemia, mas essas 1.000 demissões, elas afetaram um pouco a sociedade. Por quê? Quando a gente fala, né, nesse trabalho home office, as pessoas acham que ele tem regras diferentes do trabalho presencial, mas não. Ele tem as mesmas regras, ou seja, é possível que a empresa ela consiga fazer uma subordinação, ou seja, ela consiga olhar o que aquele trabalhador está fazendo. E isso serve também para que eu consiga olhar a jornada de trabalho dele e para que, caso ele faça horas extras, a empresa também venha a pagar. Então, nesses casos de home office, é plenamente possível. A primeira coisa que a gente tem que entender, é plenamente possível essa fiscalização. O que aconteceu nesse caso concreto que a gente precisa saber, né? O banco, ele instituiu um sistema que ele veio controlando ali há uns 4 meses e ele observou que no sistema as horas trabalhadas, né, que ele chama ali de produtividade, estavam diferentes do banco de horas que aqueles funcionários estavam fazendo. Então, teve casos, né, em que no dia o funcionário deveria ter tido ali, né, 100% de trabalho durante as 8 horas trabalhadas e ele só teve um aproveitamento de 20%. Então, em tese, ele só estava dentro do sistema 20%. Também tiveram outros casos em que se olhou que aquele funcionário colocou como se ele tivesse feito horas extras, mas na verdade o sistema disse que ele não fez. E o que esse sistema conseguia captar? Ele conseguia captar os cliques do mouse, ele conseguia captar se ele estava escrevendo, conseguia captar se ele estava com o Word aberto, o Excel aberto, se estava em videoconferência. Então todos esses aparatos que seriam considerados como um trabalho efetivo estavam sendo calculados. Pronto. Home office, a gente sabe também que é um trabalho dentro de casa. Sim. Muitas vezes eu conheço pessoas que trabalham dentro de casa e que não têm paz nem na hora do almoço.
Essa é a verdade. As empresas não deixam a pessoa em paz nem na hora do almoço. Nem as empresas, mas os próprios clientes, né? E sendo relacionada a um banco, talvez esse monitoramento possa ser mais eficaz. Sim. Mas, tipo, não sendo um banco, como é que essas pessoas realmente vão poder analisar esses pontos? Porque quando a gente sabe que acontece uma situação como essa, as demais empresas muitas vezes querem entrar na onda. E aí vem a história de que se torna um pouco mais difícil. Porque você, dentro de casa, você tem filhos, você tem responsabilidades, você tem almoço. Eu conheço algumas pessoas que não têm paz nem na hora do almoço, é comendo e atendendo. Quando a gente fala em home office, na verdade é mais comum que esse trabalho de home office ele aconteça mais por produtividade. Então é muito comum que a empresa diga, olha, você tem tantos serviços para fazer e você faz no decorrer do seu dia, né? No caso do banco, o que acredito que o banco queria? Que aquele funcionário estivesse, de fato, né, ali durante todas as 8 horas de trabalho, disponíveis ou em produtividade, que aí vem a grande crítica. Qual é a crítica que o Sindicato dos Bancários, né, de São Paulo, região e Osasco fez? Ele falou que não era o fato do funcionário não estar o tempo todo em produtividade, que ele não estava à disposição do banco. Porque se a gente faz um comparativo, o trabalhador que, por exemplo, trabalha numa loja física, que ele está lá, às vezes, esperando o cliente, pode ser que às vezes nem entre um cliente durante o dia, mas ele está à disposição, isso não quer dizer que ele não está trabalhando. Então, aí a gente também tem uma grande crítica do outro lado do sindicato, né, dos bancários. Outra crítica também é que o sindicato falou assim, se o banco teve conhecimento desses dados, por que ele não fez advertência a esses funcionários ou chamou esses funcionários para o presencial? Por isso que eu digo, né, a gente está diante de um caso novo, ainda podem ter muitos desdobramentos, mas quando a gente fala em demissão em massa, é claro que a gente vai ter uma repercussão muito grande, né? Pronto, e tá na boca de todo mundo, layout, layoff, eu queria entender melhor, porque no caso do layoff? É layout, né? Layout trabalhista, que eles estão chamando, né? É uma forma de trabalho. De trabalho. Isso. E o outro é uma demissão em massa. É uma demissão em massa. Então, assim, o que está repercutindo é a demissão em massa. É a demissão. Né? O que a gente precisa entender? O empregador ele pode demitir o funcionário na hora que ele quiser. Sim. É o chamado poder potestativo. Sim. Então, se aquele empregado não se adequa mais à empresa, ele pode demitir sem justa causa, pagando todos os direitos, não tem problema. Mas, quando a gente fala de demissão em massa, a gente tem jurisprudências, né, nas leis trabalhistas, né, dos julgados trabalhistas, que diz o quê? Que aquela empresa ela precisa fazer uma negociação com o sindicato. Não é o aval do sindicato dar ok, mas ele precisa comunicar, dizer o que está acontecendo e ter aquela conversa com o sindicato. O que o sindicato diz que não aconteceu. Então, o que a gente precisa saber? Se de fato todas essas diretrizes, essas normas estavam muito claras aos funcionários, se eles sabiam que caso eles não trabalhassem dessa forma, eles iriam sair do banco. Esse porque é o principal. É o ponto que está ali mexendo realmente. Porque, doutora, 1000 pessoas é muita gente. Nesse caso, realmente, uma demissão em massa. E foram 1000 pessoas demitidas todas de uma vez. O que a gente tem conhecimento? De que inicialmente foi uma lista de 2.000 pessoas que foram captadas por esse sistema. E aí das 2.000 pessoas, o banco entrou em contato, né, com os superiores daquelas pessoas. E dessas 2.000, 1.000 saíram da lista por algumas justificativas. Porque às vezes aquela pessoa não precisava cumprir jornada de trabalho, tinha um outro regime de trabalho, ou porque aquela pessoa estava no híbrido. Então das 2.000, 1.000 ficaram na lista e aí foram demitidos. Pronto. Aí, o que a gente precisa entender relacionado? A gente falou sobre home office, aí a gente vem para o lado híbrido. Algumas pessoas, provavelmente, que estavam nessas 1000 pessoas, também tinham esse trabalho na empresa e fora da empresa, no caso em casa? Não se sabe. O que foi divulgado é que nessa lista de 1000 pessoas tinha os dois tipos de pessoas, né? Quem estava só em casa e quem estava também no híbrido e em casa. E aí o tempo que ficou em casa, o sistema conseguiu captar. Doutora, o que a lei fala relacionado à demissão em massa? A lei ela é muito clara. Ela fala que nos casos de demissão em massa, né, que ficar comprovado, nesse caso que a gente está discutindo, né, que o trabalhador não tinha conhecimento da transparência de como esse sistema ia funcionar, que ele não sabia dessas regras claras, né,
o sindicato pode entrar com uma ação para que esses trabalhadores sejam reintegrados ou que eles tenham até indenização substitutiva. Já a defesa do banco já disse que essas regras estavam claras, tanto na política interna da empresa, quanto no contrato individual de trabalho. Então, nós vamos precisar ver o caso a caso para saber os desdobramentos. Com tanta demissão assim, geralmente as demissões em massa também podem corresponder à falência? Não necessariamente. O que o banco disse? O banco disse que quando ele analisou esse sistema, teve uma quebra de confiança. Então, porque ele viu que às vezes o funcionário dizia que estava trabalhando e não estava, e aí ele disse que infringiu as políticas internas da empresa. Então, pode ser que ele recontrate outras pessoas para ocupar os mesmos lugares, né? Agora é muita gente, né, doutora? A gente tem conhecimento de que, ao todo, esse banco tem 100 mil trabalhadores no Brasil todo. Corresponde a 1%. Sim. Mas ainda assim é muita gente. É muito, é um choque para quem está do outro lado, observando, né? Com certeza. É um choque. E aí a gente chama a atenção também relacionado a essa questão de direitos. Essas pessoas, elas, será que eram concursadas? De repente... Nesse caso específico, não, porque é um banco privado. Sim, então, banco empresa, né? O que o banco tem que fazer? Demitir sem justa causa e pagar todos os direitos. Mas volto a dizer, como foi uma demissão em massa, ele vai precisar comprovar que todas essas regras estavam muito claras aos funcionários, sob pena de ter que reintegrar. Agora, o que mais choca, doutora, é que o próprio sindicato não demonstra que foi buscado para essa conversação. Isso, o sindicato fala que não teve participação. Então, a gente precisa ver os desdobramentos disso. A gente precisa entender um pouquinho mais e abrir os olhos de outras pessoas que estejam trabalhando dessa forma. No caso, o trabalhador, que nesse caso foi o banco, ele pode ser monitorado em trabalho home office? Pode, ele pode ser monitorado. Seja ele o profissional que for? Pode sim, ele pode ser monitorado, porque quando a gente vai para esse trabalho home office, a gente precisa obrigatoriamente de um contrato de trabalho escrito, em que vai dizer para a gente o que a gente vai fazer dentro de casa e quais são esses meios que a empresa pode monitorar a gente. Geralmente, a forma mais comum de monitoramento é a empresa fornecer para você ou um telefone da empresa ou um computador da empresa. O que não pode? Eu não posso, nesses meios telemáticos, captar imagens suas, imagens da sua casa, áudios e vídeos, porque aí vai infringir, não é nem as leis trabalhistas, mas vai infringir a lei de proteção de dados. Então, eu não posso adentrar a intimidade daquele trabalhador, né? Mas se for algo que esteja relacionado só ao seu trabalho, como, por exemplo, o computador, é plenamente possível. Doutora, dependendo da quantidade de tempo que você já trabalha como home office, existem situações adversas. Sim. Se você dentro de um local de trabalho, você pode adoecer. Dentro de fora do local não é diferente. Coisas podem acontecer. Sim. Nesse caso, como é que a pessoa pode se assegurar, ficar atento? Nesse caso, o trabalhador ele vai agir como se fosse um trabalho presencial. Ele vai ter que procurar um hospital, um médico e apresentá-lo com um atestado para a empresa. Qual é a grande crítica também do sindicato nesse caso? Porque o sindicato disse que esses meios telemáticos, eles não teriam essa precisão de 100% de produtividade do trabalhador, porque ele vai acabar fazendo com que esses trabalhadores de home office, né, eles tenham uma produção excessiva. Então, assim, se o trabalhador vai estar em home office, ele teria que estar produzindo o dia todo, então, às vezes, seria melhor ele voltar para um presencial, né? Doutora, quando você fala de layout, o que significa o layout? A demissão o quê? A demissão sem justa causa desses trabalhadores. Sem justa causa. Em massa desses trabalhadores, né? Pronto, todos eles foram demitidos sem justa causa. Isso, sem justa causa. Porque o banco não estava satisfeito com essas pessoas. Que a gente falou, isso não tem problema nenhum. O problema foi a quantidade de pessoas, né? Então... Nesse caso, quais são as vantagens, de uma certa forma, e as desvantagens? No caso, foi muita gente demitida. Sim. Porque também poderia estar sendo observado e aos poucos demitindo essas pessoas, que é outra coisa que chama atenção também. Assim, o banco diz que como houve essa quebra de confiança e da política interna do banco, ele não conseguiria continuar com esses trabalhadores. Né? Então, a gente não sabe o que podem ter tido nesses relatórios. Né? Doutora, quando a gente fala nessas demissões, pessoas de dentro do banco não foram demitidas? Pessoas que estavam presentes trabalhando dentro do banco? Então, ou misturou? Eu acho que misturou porque ele fala que tiveram pessoas no híbrido. Então, tinha gente tanto que estava dentro do banco quanto também que ficava em casa. Né? Às vezes, você pode ir 2 dias na semana ao banco e ficar em casa os outros dias. Agora, diante dessa situação, vamos alertar quem está em casa e que desde quando desde quando a gente sabe que a pandemia foi diminuída, né?
o Covid foi diminuído, muitas pessoas passaram a trabalhar dentro de casa. E pessoas trabalharam simplesmente numa conversação mais, como é que eu posso dizer, não documentada. Então, como a gente pode alertar essas pessoas a partir desse olhar de hoje para frente? Por exemplo, vou trabalhar com home office. O que seria interessante? Um contrato lá especificado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso oferecer, porque muitas pessoas que estão trabalhando em casa, é uma escolha, muitas vezes. Nem sempre é porque a empresa quer, às vezes é porque você quer e a empresa precisa do seu trabalho. Como essa pessoa pode se proteger e, ao mesmo tempo, como ela pode entrar num acordo e ter tudo documentado para depois não ser só verbalmente? Pronto, perfeito. O que a lei fala? A lei fala que é obrigatório esse contrato escrito. Pode ser que no caso a caso, talvez não tenha em todas as empresas, mas é obrigatório. Então você, trabalhador que vai trabalhar em home office, sente com a empresa, com o seu chefe, né? Saiba o que vai ser requisitado de você. Peça de fato esse contrato escrito e que no contrato fique especificado também essa forma de controle. Qual vai ser o controle? É pelo celular da empresa? É pelo e-mail corporativo? É por um sistema? O que o sistema capta? Então, todas essas informações você precisa ter em mente para saber se o seu trabalho está sendo registrado ou não. Porque lá no Twitter a gente viu que alguns trabalhadores falaram que, como eles estavam em home office, na verdade eles não estavam utilizando o computador da empresa, mas sim o seu próprio. E foi aí que o sistema não conseguiu resgatar. Então, eu acredito que no caso a caso ainda vão ter peculiaridades de cada trabalhador. E a gente sabe que existem trabalhos diversos dentro de um banco, Sim, né? Necessariamente não é só você na frente de uma tela. Sim. E aí tudo isso vai contar, acredito eu. Então, assim, como são muitos trabalhadores, eu acredito que cada trabalhador vai ter ali uma peculiaridade que vai precisar ser analisada. Verdade. E haja advogado E para haja defender advogado esse isso. povo e ao mesmo tempo mostrar os seus direitos e seus deveres. Agora fica um alerta, né? Tanto para quem vai trabalhar dessa forma, como também as empresas, de darem mais satisfação do que estão fazendo. Porque, de repente, essas pessoas, muitas falam e relatam que foram pegas de surpresa. Isso é o mais chocante, porque se você foi pego de surpresa, significa dizer que você não tinha noção do que a empresa tinha de fato passado para você em termos de responsabilidades e até de observar essas pessoas. Porque as pessoas devem saber o que está acontecendo, foi o que a doutora falou. O que seria o mais essencial? Vai ter essa fiscalização, se a fiscalização começou a acontecer e viu, né, observou que aquele trabalhador não está tão apto, a empresa pode ir aplicando advertências para que melhore o ambiente de trabalho. Doutora, quando a senhora fala sobre não existiu a palavra confiança, sim, pode também o outro lado dizer que se sentiu também vigiado e possa ter se sentido também ofendido por não estar sendo um funcionário talvez adequado para aquele banco. Isso é grave aí, também, não é, doutora? O principal aí é a gente saber se na política interna e no contrato individual estava claro e lá no final tinha a assinatura do trabalhador. Porque aí se tinha um contrato e ele assinou dizendo que sim, ele concordava com aqueles meios, tudo bem. Aí tudo bem. Agora, se essa fiscalização começou depois, sem nenhuma satisfação, isso, aí tem esse funcionário, esse colaborador, está se sentindo vigiado. Também se sentir como uma pessoa que está sendo acusada. Nesse caso, se não tiver essa transparência, aí o sindicato de fato pode pedir a reintegração ou caso aquele funcionário não se sinta mais saudável de trabalhar naquela empresa, aí a indenização substitutiva dos meses trabalhados. Nossa, doutora, se a doutora quiser deixar mais alguma informação para quem está assistindo o nosso programa, fique à vontade. O que eu preciso falar para vocês? Tanto empresa quanto empregado e empregador tenham contratos de trabalho individual escritos, né? Eu costumo dizer que o barato não sai caro. Quando os dois sabem as regras, a relação de trabalho fica muito mais fácil. Com certeza, todo mundo ficar atento e eu acho que isso é um alerta. Com certeza. É um alerta porque realmente tem muita gente brincando de trabalhar e tem muita gente trabalhando muito. E aí é importante ser justos e analisar tudo direitinho. Eu quero agradecer pela sua presença. Obrigada, As pessoas que quiserem entrar em contato com a doutora, podem entrar em contato através do Instagram, Giovana Holanda. Sempre dou dicas lá, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Vamos observar, né, doutora, o que vai acontecer e as novas informações, né? Qualquer coisa vem de novo. Tá bom. Tá bom?
pra gente esclarecer mais ainda. Ó, só dizer pra você que tá assistindo o nosso programa que a gente vai voltar na próxima semana com Direitos e Deveres. A gente volta já.